Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast em 3 atos sobre alguns dos livros que mais se destacam no palco das nossas leituras. As referências teatrais adequam-se, aliás, ao convidado desta semana, Rodrigo Francisco. Nascido em 1981, é dramaturgo e encenador, tendo feito toda a sua formação teatral ao lado de Joaquim Benite, de quem foi assistente e braço direito. É atualmente diretor artístico da Companhia de Teatro de Almada e do Festival Internacional de Teatro de Almada, que começa precisamente hoje, o dia em que este programa fica disponível, segunda-feira, 4 de julho de 2016. Este festival prolonga-se até dia 18 de julho, com uma programação intensa que traz a Portugal companhias francesas, italianas, norueguesas, norte-americanas, alemãs, argentinas, além de portuguesas, claro. Olá, Rodrigo. Olá. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Uma coisa que nós reparámos logo quando mandaste a tua lista de livros é que não consta daqui nenhum teatro. Nenhuma peça. O dramaturgo não traz peças. É verdade. Já chega àquelas que temos que ler, não é? E aquelas que temos que ver. Eu, quando o Zé Mário me falou nesta escolha, eu pensei que talvez fosse interessante, de todos os livros que nós temos que ler ao longo da vida, quer por causa da escola, quer por causa das nossas escolhas, quer por causa do trabalho, aqueles livros que de alguma forma constituíram marcos na minha formação. E eu acho que estes 3 livros têm, eu acho que uma grande parte daquilo que eu sou hoje deve-se também a estes livros que eu li numa altura entre os 15 e os 20 anos, nesse espaço de tempo, e que acho que foram bastante É precisamente a idade em que nós definimos a nossa identidade, não é? Aquilo que nós somos. Uma parte deve ser, acho que sim. E começamos logo pela questão de identidade com a aparição do Virgílio Ferreira. Chegaste ao livro por causa das leituras escolares? Não, eu lembro-me que foi um verão em que eu sabia, eu estava na Costa Alentejana de férias, e depois a minha irmã estava a falar com umas amigas mais velhas, e depois disseram: mãe, tu vais ter que ler A Aparição. Eu nunca tinha ouvido falar na Aparição, nem no Virgílio Ferreira, nada. E então pedi lá o livro a uma rapariga e fui lê-lo. E depois, eu tinha exatamente 15 anos, e foi quando eu descobri que ia morrer. Foi uma coisa um bocado chata. Consciência da mortalidade. Foi uma coisa um bocado chata. E depois li esse livro nesse verão, que não é um bom livro para uma leitura de praia. E depois li mais vezes, num curto espaço de tempo, li para aí 5 ou 6 vezes A Aparição. Foi assim um bocado obsessivo. Fez também parte, nessa altura, dos 15, 16, 17 anos, uma altura na minha vida que eu decidi que ia ser intelectual. E então tinha assim uns programas pronto, um bocadinho impossíveis, não é? Que era ler tudo. Então li ao Virgílio Ferreira, li A Aparição, não é? E depois fui ler os livros todos do Virgílio Ferreira, e isto aconteceu com o Virgílio Ferreira e depois com os outros 2 autores. Eram empreitadas. Eram verdadeiras empreitadas. E depois, fiquei um bocado. E depois que eu não tinha sequer uma noção do que era a carreira literária, nem de quem eram os autores, lia aquilo assim um bocado ao acaso. Ia ali à Biblioteca de Almada, tinha o cartão, pegava nos livros e então li, sei lá, acho que a seguir à Aparição li para aí o Vagão J, que é uma coisa do neorrealismo do Virgílio Ferreira, não tem nada a ver. E depois li os Contacorrentes e depois não sei o quê. E aquilo era uma grande misturada. E só depois de ter lido o Virgílio Ferreira, e no Contacorrente, não é? Como sabes, ele tem aquelas polémicas com o Pinheiro Torres e depois tem aquela posição um bocado reacionária, não é? Um bocadinho a favor. Um bocadinho a favor. E toda aquela maldade dele, e a má língua, o azedume. O azedume, sobretudo, de quem ia morrer, acho eu, de quem se estava a sentir velho, não é? E de quem falava naquelas coisas todas, e agora estou velho. E aquilo no menino de 15 anos foi assim um grande. Mas no caso do Aparição, o que é que te levou a essa obsessão? Ou seja, o que é que te prendeu no livro e te levou a voltar tantas vezes em tão pouco tempo? Foi uma grande revelação. Depois li muitos outros livros que me fizeram olhar assim para A Aparição como um livro da juventude, e agora, graças a uma professora que tive na faculdade, que era a Manuela Ambar, que é uma professora de sintaxe de português dos Açores, a quem eu devo ter aprendido a escrever. Só aprendi a escrever no 2º ano da faculdade. Só aí é que aprendi o que era uma oração. E essa senhora é que me disse: o Virgílio Ferreira, esse é que há de ser esse é que é um grande autor, e A Aparição é que é o livro do século, é um grande. Agora volto à Aparição e vejo que é um grande romance, a forma como
sei lá, eu gosto muito de todos os autores, como o Cardoso Pires, dos portugueses, mas a forma como o Virgílio Ferreira, ele depois acaba sempre por falar daquilo, eu acho que é uma característica dos autores, nós estamos sempre a dizer, estão sempre a falar do mesmo. Pois estão, mas é aquilo. E aquele tom que ele apanha, e aquele espanto perante a vida, e a forma como se relaciona com os elementos, com a lua, com a montanha, com a planície, a tragédia, e ao mesmo tempo como há uma história, não é? Uma historiazinha, que é uma história relativamente simples, não sei, mas como aquilo tudo fica impregnado de uma coisa que a ler eu sinto que é maior do que eu e que vou morrer sem conseguir explicá-la, que é a vida, não é? E como é que esse primeiro problema fundamental da minha adolescência, que é eu um dia vou morrer, como é que eu consigo explicar isto? Não consigo, e acho que isso acabou por formatar depois tudo o resto e tudo o que eu sou hoje em dia, não é? E esse questionamento existencial, de certa maneira, também não é por acaso que se calhar a tua liberdade no final do ensino secundário, ou era, não sei se ainda faz parte do programa. Ainda faz parte, felizmente. Muitos já saíram, mas esse ainda não. Mas porque é justamente uma fase da vida em que de repente nós chegamos aos 15, 16 anos e temos essa consciência da morte, de que somos perecíveis, de que somos cadáveres adiados, como dizia a pessoa, e se calhar é uma altura para levar esta martelada existencial. Eu fiz essa maldade à minha sobrinha, que tem agora 15 anos. E como é que ela reagiu? Eu acho que ela pôs os 10 volumes do Nicholas Sparks em cima da aparição. Portanto, acho que esse é um problema adiado para já. Mas sabes que eu concordo contigo que não é uma leitura de verão. Eu também li a aparição antes de dar na escola e também no verão. E também com essa coisa do tu vais ler a aparição e decidi despachar logo o assunto e ler aquilo. E depois fiquei completamente fascinada e li também umas 2 ou 3 vezes e reli enquanto estávamos a dar na escola. Mas é uma leitura de verão. Da adolescência, de adolescente que de repente descobre a sua própria mortalidade, não é? Nesse sentido foi uma leitura que fizeste na altura certa. Mas será que hoje em dia ainda é assim? Será que os jovens hoje em dia têm espaço para... Achas que não se questionam? Eu acho que questionam-se, se calhar, de outra maneira, mas questionam-se de certeza, não é? Eu acho que não é só a questão da morte, é a questão do o que é que vamos fazer da nossa vida, que lugar é que ocupamos na ordem das coisas. E eu acho que os adolescentes hoje também sentem isso. Se calhar de forma mais fragmentada, com posts no Facebook e tweets e não sei o quê, mas... fazer uma aparição com posts no Facebook. Coitado, o Virgílio Ferreira levantava-se da tumba e vinha atrás de ti a amaldiçoar-te. Tu achas que o Virgílio é também um escritor esquecido? Estamos em ano de centenário. Sim, mas quer dizer, houve uma altura em que ele era uma referência para quase toda a gente e de repente como que se eclipsou. Era uma espécie de escritor oficial. Depois há o 25 de Abril e ele esteve casado com uma artista plástica que tinha vindo de leste e, portanto, aquelas posições que ele tinha contra o Partido Comunista explicavam-se porque a mulher lhe tinha, acho que era checoslovaca, e lhe tinha contado e os problemas porque ela tinha passado. Depois houve assim, com a modernidade, acho que passou, por exemplo, o Lobo Antunes tinha aquela vontade, que é um bocadinho cruel, que dizia que o Virgílio Ferreira escrevia em francês com sotaque beirão. Ou seja, que o existencialismo a típica maldade do Lobo Antunes, não é? Que o existencialismo não é uma coisa da tradição que era um bocadinho forçada, no fundo, não é? Tal como essa vai imitar os realistas, o Virgílio Ferreira foi buscar aquilo, mas ele também terá... Essa imitou o Flaubert, ele imitava o Sartre. Quem é que imitará o Faulkner? Essa é uma excelente pergunta. Mas ao Lobo Antunes vamos um bocadinho mais à frente. Para já vamos passar a um outro clássico do século XX, o Ernest Hemingway e o Velho e o Mar, que eu sei que é um livro que para ti talvez seja um dos livros da tua vida. Porquê? Porquê este em particular? Foi um dos livros da consagração do Hemingway, imediatamente antes do Nobel, não é? Da obra toda do Hemingway, porquê é que escolheste este em particular? É que ele escreve este livro. O Hemingway, temos que fazer aqui um ponto de honra. O Hemingway eu conheço muito bem porque fiz um espetáculo há 2 anos que se chamava Kilimanjaro e era não mais que uma revisitação talvez da juventude e reli o Hemingway todo, inclusive as cartas que ele escreveu, para 7 ou 8 biografias. Eu fiquei a saber tudo do homem e era uma coisa um bocadinho obsessiva.
E acho que de alguma forma consegui bastante bem entrar dentro da cabeça dele, não através dos romances, mas através das cartas que ele escrevia, que os americanos estão agora a publicar, acho que vai no segundo volume, da correspondência dele, são milhares e milhares de páginas. Ele era um correspondente obsessivo. E ele escreve O Velho Mar depois de um tremendo fracasso, que é o meu romance favorito dele, que é Na Outra Margem Entre as Árvores, que é quando ele já está, a saúde já está debilitada, quando há uma grande pressão para que ele só escreva obras-primas, e ele faz um mau livro de que eu gosto muito, que é só a história de um coronel militar americano que anda de carro pelas ruas de Veneza por uma rapariga porque está apaixonada, que existiu, aliás, a figura desta era uma senhora da alta sociedade italiana que o visitou em Cuba, e com quem era assim, uma musa que ele mantinha tão perto quanto a mulher dele, a última, Mary Welsh, prometia. Estava sempre ali uma tensão um bocado. E ele depois o Hemingway era uma grande, foi talvez a primeira vedeta literária do século, porque ele criou, quando ele percebeu que aquela pose dele servia para vender livros, explorou-a completamente. Sim, era uma rockstar da literatura. Então fazia-se fotografar nos leopardos, nos safaris, faz 2 safaris, no segundo safari... Só não fazia selfies porque ainda não havia smartphones. No segundo safari sobrevive a 2 acidentes de avião. Tem um acidente de avião e depois apaga outro avião e tem outro acidente. Depois chegou a ser anunciada a morte dele, e ele divertia-se a recortar as coisas, e ele ia comparar os obituários da sua morte. Da sua própria morte. E ele escreve, e ele depois de escrever Na Outra Margem das Árvores, leva uma grande porrada da crítica toda. O livro é um mau livro, mas é um mau livro que eu gosto muito, porque aí pressenti uma grande parte dele a escrever para si próprio e a não querer escrever um livro bem feito. Ele, aliás, não era um grande romancista. Ele era um grande contista. Um grande contista, sobretudo. Mas tu também foste buscar muitos dos contos dele para o teu espetáculo. Sim, sim. Sobretudo eram os contos. E o espetáculo foi reconstruir a biografia do Hemingway a partir da ficção que está sempre intimamente ligada à sua biografia, não é? Porque ele viveu para contá-la, como dizia o Neruda. O Velho Mar é assim uma novela perfeita, acho eu, em como ele fala muito no Velho Mar, que é a reação dele, que é o velho, ao exterior. O que é que acontece no Velho Mar? O velhote vai lá no seu barquinho, apanha um grande atum, tal como ele acha que tinha escrito um grande romance, e depois vêm os tubarões, destroem o atum, tal como os críticos destruíram aquilo. Atum ou espadar? O espadar. Os tubarões que vieram comer e destroem aquilo a reputação dele, no fundo, não é? É aquilo que que os artistas fazem, expõem o mais íntimo de si, e depois vêm as pessoas e o público ou os leitores ou os ouvintes e dispõem da tua intimidade, e isso é altamente violento e pode destruir. Há pessoas que podem destruir os artistas. Até as grandes estrelas têm esse problema de não conseguirem lidar com essa rejeição. E um homem que consegue, depois daqueles ataques todos, já sendo ele uma vedeta, depois daqueles ataques todos ou noutra margem entre as árvores, consegue responder com este livro que lhe vale o Nobel, não é? É o Velho Mar que lhe dá o prémio. É de facto de um tipo que tem uma grande... Tu gostas mais do espadarte devorado, que é Na Outra Margem Entre as Árvores, do que do próprio O Velho Mar, ou não? Porque é uma espécie de carinho, porque eu reconheço, eu acho... Mas eu acho que podemos gostar dos falhanços, não é? Dos falhanços, sim, e com o autor... Os falhanços são mais humanos, assim, até, não é? E sobretudo são mais... sinto ali que o escritor ele expôs-se ali muito mais, tal como nós quando estamos a ver as touradas e há aqueles matadores quando estão, já que estamos no Hemingway, não é? Que arrisca. O que é que o público aprecia nas touradas? É um matador que é quase inconsciente, que arrisca, que recebe o touro dos joelhos, que está ali... Desafia a morte mesmo, olhos nos olhos. E o Hemingway, na Outra Margem, expõe-se completamente, fala de uma história banal dele, que figurado num tipo do exército, numa história banal de amor, que era aquilo que ele estava a viver naquela altura, era aquilo que ele tinha para dizer e foi aquilo que ele disse. E cai-lhe assim em cima, porque não lhe perdoaram uma série de coisas. E achas que O Velho Mar podia ser adaptado ao teatro? Tal como fizeste com o Kilimanjaro? Para o cinema há uma adaptação para cinema, não vi. Por acaso gostava de ter visto e nunca vi. Nunca te passou pela cabeça adaptar O Velho Mar? Isso acho que seria dificílimo.
Quer dizer, pelo menos num espetáculo tradicional como era este que nós fizemos, que era um espetáculo com diálogos, com uma história, em que percebia que havia ali o pequeno Hemingway e depois o Hemingway do final da vida, que está a morrer no Kilimanjaro e que portanto passa a vida em flashback. Talvez pudesse ser feito, eu não sei como é que se faz. Tu é que és o dramaturgo, tu é que tens que resolver isso. Isso já me deixei dessas coisas. Já te deixaste dessas coisas? Espero que não. Espero que não. E entramos agora, não muito depressa, talvez devagar, no Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura, de António Lobo Antunes. É uma paixão também destas de assolapadas em que foste explorar toda a obra. Essa foi cronológica, foi. Eu acho que deves ter sido o responsável, porque era o que eu estava a pensar. Ou li uma crítica tua de um livro dele, ou me falaste nele quando nós nos cruzámos. É possível, e eu lembro-me que quando tu escrevias no DN Jovem havia textos que eram claramente influenciados pelo Lobo Antunes. Aliás, houve vários colaboradores do DN Jovem que imitavam o estilo, que faz parte da aprendizagem de fazer a mão, e tu eras um deles, tu eras um dos mais perfeitos, diria, epígonos na altura do. Eu escrevi um romance e tal, pá. E o que é que fizeste? Até fora. O que se deve fazer um primeiro. O Lobo Antunes já existe, o verdadeiro, não é? Já existe, ainda pensei em vender-lhe quando ele já estivesse muito velhinho e já não conseguia. Olha, aqui tem, tome lá. Mas depois andava, porque ele é assim daquilo ainda do estilo médio dele, ainda está ali por aqueles romances em que há mais ou menos uma história. Ser o ghostwriter do Lobo Antunes era uma grande honra. Era uma glória. Sabes que eu tenho uma eu nunca o conheci. E lá está, o Lobo Antunes foi destes, não é? Havia o Virgílio Ferreira que estava morto, o Hemingway também. O Lobo Antunes foi o primeiro escritor vivo que eu admirei assim como uma estrela de rock. E uma vez a um congresso em Évora e eu com um colega de faculdade, o meu querido amigo David Paes, seguimos-lo, ele é do Porto, seguimos-lo a Évora, pagámos o autocarro, fomos para Évora ao congresso e tal, tivemos lá 3 dias no meio daqueles académicos todos que não diziam nada de especial. E depois no último dia finalmente surgiu o António Lobo Antunes e então nós gozávamos porque o ponto mais, o David também escrevia no DN Jovem, e o ponto mais alto da carreira literária dele foi ter feito xixi ao lado de Lobo Antunes porque foi à casa de banho. No mesmo momento em que o Lobo Antunes foi. Quando o António Lobo Antunes esteve doente, eu escrevi-lhe uma mensagem para a revista a dizer, agora não sei o que, agora veja lá se se aguenta nas canetas. Era assim uma coisa. E ele disse isso numa entrevista, disse que houve um miúdo de Almada que lhe escreveu, eu tenho esse recordo. E nunca me cruzei com ele, nem quero cruzar com ele porque já o admiro bastante como escritor. E o Lobo Antunes fez parte desses tais que eu li cronologicamente. E então li o Memória de Elefante e fui por aí fora até Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura. Depois comecei a trabalhar e agora vou lendo assim para aí de 2 em 2 anos. E no caso deste Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura, que é um verso do Dylan Thomas, e ele próprio classificou o romance como poema. Portanto, é um dos livros em que o pendor poético do Lobo Antunes é mais forte. Isso também teve importância? Foi um apelo para ti ou não? Sabes que lá neste congresso em Évora eu fiz uma intervenção, porque se vim de Lisboa a Évora, tenho que dizer alguma coisa a estes académicos todos, e disse, já não lembro bem, disse qualquer coisa do género, porque uma dada altura houve lá uma senhora que estudava umas coisas esquisitas e então se pôs a fazer uma intervenção sobre o número de personagens femininas e o número de aquelas coisas que os académicos estudam que não servem para nada, e eu disse a minha intervenção que era a seguinte: eu nunca me apercebi que os romances de Lobo Antunes tivessem personagens, sequer, e não me consigo lembrar do nome de uma única personagem. O Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura, eu não me consigo lembrar de nada do romance, só me lembro de que quem fala é uma rapariga que está fechada no sótão e é tudo, e não me lembro de absolutamente mais nada. Dos romances primeiros, lembro-me do estilo dele, que se passam na guerra, por exemplo, não é? Do estilo dele, daquele estilo das metáforas do Memória de Elefante, depois os Cus de Judas, e lembro até a execução dos crocodilos, ainda me lembro das senhoras de bem, o Alto dos Danados, que é no Alentejo. A partir de certa altura os livros dele passam a ser outra coisa, já é uma viagem e que não, a única coisa que me ficou foi a recordação de estar a ler, a experiência pela qual passei a ler esse livro e ter sentido que estava ali dentro de uma catedral, porque tudo aquilo fazia sentido, tudo aquilo era verdade, e havia uma cabeça que tinha um grande demiurgo que tinha criado aquilo tudo, que me tinha aberto a porta, e que eu entrei, olhei e esqueci-me do que vi. Então a tua memória é como se tivesses a memória de, sei lá, de Chartres e dos vitrais, e de ter lá estado e visto os vitrais. Ter olhado
para aquilo tudo e ter achado que tudo aquilo era perfeito. É ter essa sensação de estar ali a olhar para aquela construção enorme e ver que tudo está a fazer sentido. E agora a única coisa que me lembro é que havia uma rapariga que estava no sótão a falar. e acho que era o romance em que ele se expôs mais, ele próprio, António Lobo Antunes, através da voz dessa rapariga. Falaste do livro enquanto catedral. Será mais catedral ou labirinto? Porque é também, ao mesmo tempo, talvez o livro menos linear do Lobo Antunes, não é? Eu já li alguns depois desse e tive a sensação de que há vários artistas, não só na literatura, de que a dada altura estão a fazer as coisas mais para eles próprios do que para alguém ler, não é? E acho que esses que vieram a seguir eram mais labirintos, em que o prazer que eu tinha prazer em apreciar como é que tudo estava construído, agora não tinha o prazer da decifração porque ela estava para além de mim. Sim. E ainda conseguia olhar e ver tudo lá por dentro e ver os tais não te vitrais. sentiste excluído? Não. Depois dos que vieram depois, achas que são mais exercícios de ensimismamento? Eram mais cotovelos e calcanhares. Okay. Quando estás a dormir com alguém e sentes aqueles cotovelos e os calcanhares e em vez do abraço, percebes? Interessa-me, mas não tinha aquele prazer da descoberta. Este ainda era um abraço? Acho que sim. Acho que é porventura aquilo. Não sei, agora não tenho lido dos outros, não posso estar a dizer isto, pode ser um disparate, mas acho que foi um pico, foi um grande pico. Este Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura. Porque há uma frase desse livro que eu pus na tal epígrafe do romance que deitei fora, que é: talvez a morte seja um beijo assim antes de apagarem a luz. Foi assim uma frase, aquelas frases que tu sabes, não é? Tu às vezes falas que aparecem nos romances dele. São iluminações, não é? Talvez a morte seja um beijo assim antes de apagarem a luz. O que é que uma pessoa faz para Je rentre à la maison. É um vitral, não é? Uma pessoa vê. Pegas no teu e deitas fora. É isso que Deitas tu fora. fazes, não é? Exatamente. Tu achas que de certa maneira o Lobo Antunes foi responsável pela morte do escritor? Olha, eu deixei de escrever com muita porque tu escrevias muito no DN Jovem. Pois era, tinha Tu tempo. escrevias todas as semanas. Houve uma altura que estiveste em Nápoles. Aí escrevi um primeiro romance. E todas as semanas saíam textos grandes no DN Jovem. Era impressionante. É que em Nápoles foi assim uma coisa, foi a última vez da minha vida em que tive tempo. Porque estudei em Nápoles, estudava português e inglês. Tens saudades disso? Ui! Isso faz parte de uma vida passada, completamente. É ter tempo, percebes? De não teres nada que fazer. Tens tempo, estás numa cidade lindíssima, não sei o quê, e à noite poderes ficar a escrever até às 6 da manhã, viver sozinho, não ter, olha, foi outra vida. Mas depois, a partir de certa altura... De repente pairou a nostalgia. Nostalgia. É o Lobo Antunes, quer dizer. Se havia sítio para se instalar a nostalgia, era aqui. Era no terceiro ato, exato, no ato do Lobo Antunes. Eu deixei de escrever porque percebi que para se escrever tem que ser profissional da escrita. Olha, o Lobo Antunes diz que escreve 8 a 10 horas, as pessoas dizem que é um exagero, eu acho que se calhar até escreve mais. Não se pode escrever de outra maneira, não se pode escrever de uma forma diletante. E depois já há tantos escritores hoje em dia, não vale a pena. Com o teatro, depois entrei nesta coisa do teatro. O teatro é escrever sem o... Isto é um lugar comum, mas é escrever sem ter a veleidade da eternidade, porque nós fazemos os espetáculos e eles deixam de existir quando se acabam as carreiras. O que é que acontece? Pegamos no material de outras pessoas, nas peças, interpretamos-las. Uma encenação não é mais do que a interpretação de um texto e depois conseguir conjugar os esforços dos atores, dos cenógrafos, dos figurinos e conseguir que aquilo resulte num espetáculo e escreve-se assim. Agora, tenho a consciência de que para se ser um escritor tem que se escrever só e depois também não teria coragem para isso. Como teve, por exemplo, como tem os escritores. Mas não dizes isso com amargura ou com azedume. Então não digo. Tu no fundo gostavas de ser ir para Nápoles. Sou um escritor frustrado, olha, mas já me mentalizei com isso. De muito, tá? Só que eu não somos uma multidão. Exatamente, só que eu nem sequer escrevo, nem publico, nem nada, pronto, olha, deixei completamente. Mas sabes que tu também, daqui a 20 anos, 30, quando acalmares, quando chegares a uma idade em que se calhar voltas a ter tempo, também podes voltar a escrever. O Saramago começou a escrever a sério para aí aos 60. 50 e tal, 50 e muitos, quase 60. Olha, trago ali uma peça dele, uma adaptação que vamos fazer
da história do Cerco Mas de pensas Lisboa. nisso, numa possível, daqui a 20, 30 anos, dedicar-te finalmente à escrita? É que com isto do teatro não dá. É que isto do teatro Achas que vais ser um homem do teatro para sempre? Acho que sim, porque eu não conheço pelo menos ninguém que tenha deixado. É como a heroína. Não conheço porque é uma coisa... não se consegue deixar. Porque é um contacto... O escritor tem que ser um solitário, porque para se escrever tem que estar sozinho. No teatro é exatamente o contrário, é a presença dos outros, e a presença dos outros é viciante. Eu senti isso com o Joaquim, não é? Que eu fui assistente dele até ao fim da vida, como ele precisava de ter alguém para estar constantemente em diálogo e para o fazer falar e discutir e pensar, sempre. E puxar por ele até, não é? E no teatro é assim, como nós estamos com os atores, estamos com as outras pessoas que estão a construir um espetáculo, estamos sempre com alguém. Portanto, eu quando tenho que escrever, não de literatura, mas outras coisas, vou para um café, já não consigo, para mim é impossível estar, não suporto, não aguento a solidão de uma casa vazia, não é vazia porque está lá o gato, mas não acordo, tenho que sair de casa e vou para casa já para dormir, já para me deitar e ficar a dormir um bocado e depois dormir. E no teatro tem essa coisa de estarmos constantemente em contacto com alguém e então agora, com as novas tecnologias, estás sempre em contacto com uma data de pessoas e é uma aceleração constante, não é? Que não te permite depois teres esse tempo de recolhimento e de depressão para escrever. Nós é que não queremos deixar ninguém depressivo e, portanto, podem encontrar a aparição de Virgílio Ferreira. Está disponível na Quetzal por 15,50€ ou então vão às estantes dos filhos ou dos sobrinhos, porque é leitura obrigatória. Vão ter de comprar este livro ou ler este livro em alguma parte da vossa vida. Aproveitem já, se não o fizeram ainda. O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, tem uma nova edição pela Livros do Brasil e custa cerca de 11€. Não entres tão depressa nessa noite escura, de António Lobo Antunes. Está sempre disponível pela Dom Quixote, com um preço de 19,90€. E aqui cai o pano em mais um Biblioteca de Bolso, que está disponível também através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição de RSS. Não se esqueçam de classificar, criticar os nossos programas e seguir-nos nas redes sociais, na nossa página de Facebook, em facebook.com/Biblioteca de Bolso. Rodrigo, muito obrigada por teres vindo. Agora não deixem de ir ao Festival de Teatro de verdade. Almada. Hoje até dia 18. Até dia 18, há muitos espetáculos interessantes. Nós vamos lá estar em praticamente todas as sessões. Vamos estar em muitas sessões, em princípio. Portanto, se quiserem, podem nos abordar, dar uma palavrinha. Onde o Zé Mário Silva vendia programas das primeiras edições. Pouca gente sabe disto. É verdade. Estou lá desde o princípio. Exatamente, era um grande vendedor de programas. Calções. Pode ser que ainda podemos pô-lo este ano novamente. Se pusermos de calções a vender, eu ofereço. Vai ser um sucesso. Para os nossos ouvintes, até para a semana com um novo convidado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, eu. Até para a semana.